Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Arthur Candian e eu venho falar para vocês um pouco sobre o Copilot, mas o GitHub Copilot. O que seria o GitHub Copilot, Arthur? Então, o GitHub Copilot é uma extensão do Visual Studio, que é um editor de código que a gente tem bastante famoso no mercado hoje em dia, que eu preferencialmente gosto muito de usar. É, e é uma ferramenta essencial, pelo menos eu gosto de usar bastante, porque me ajuda em muitas partes para desenvolver meu código e processos manuais chatos eu não consigo, eu não preciso fazer quando o Copilot está presente no meu ambiente de trabalho, sabe? Aqui a gente vai instalar o GitHub Copilot. Como que a gente instala o GitHub Copilot? A gente pesquisa aqui, ó, Copilot, na barra de extensão do VS Code. Normalmente a barra de extensão vai ser essa aqui que tem os quadradinhos. Achou o GitHub Copilot, clica para baixar. Aqui eu não vou baixar porque eu já tenho ele baixado. Beleza. Quando ele terminar de baixar, ele vai apitar uma notificação ou aqui no canto ou aqui, falando que foi baixado e que você precisa configurar de acordo com a sua conta do GitHub. O GitHub Copilot, existe o modo gratuito hoje em dia e o modo Pro. O modo gratuito, ele funciona com, de forma limitada, porque o modo gratuito, ele funciona de forma limitada, deixando a gente usar poucas IAs de acordo com o que ele oferece. Aqui, a gente abrindo ele, ele vai vir nessa forma de chat aqui. A gente consegue abrir ele e ver aqui a interface dele. Primeiramente, a gente tem a nossa barra onde a gente manda os prompts, normalmente. E modos de como ele vai agir. Ou ele vai agir no modo agente, no modo plano, esse modo aqui é um modo novo que foi implementado tem poucas semanas. O modo ask e o modo edit. No modo agente, ele vai agir fazendo múltiplas tarefas no nosso código, criando, excluindo, editando, codando automaticamente, independente do que a gente pedir. Ele só vai parar quando o que a gente pediu for concluído. O modo ask, ele é o modo convencional do GPT, onde a gente manda uma pergunta para ele e ele responde em caixa de texto para a gente, uma mensagem ou um trecho de código ou alguma coisa do tipo. O modo edit é o modo em que ele vai editar pastas pré-selecionadas, pasta que você vai informar para ele que você quer fazer uma mudança e ele vai lá e vai agir naquela pasta, ou naquele arquivo, ou naquele trecho do código em específico, enfim, vai de acordo com o prompt. Muitas vezes, quando a gente tem um código dentro do Visual Studio, isso daí independente do código, o Copilot vai conseguir agir naquele código meio que auxiliando a gente para poder codar. Primeiramente, ele vai aparecer como essa lâmpadazinha aqui, ou se você apertar Ctrl mais também. Não, Ctrl mais? Não sei se é Ctrl mais. Ele falou que era Ctrl mais. Ctrl mais. Ctrl mais não tá indo. Enfim, desculpa, galera. Se a gente clicar nessa lupa, nessa luzinha, ele vai dar opções pra gente para poder editar o código. Se a gente clicar em Ctrl I, ele vai abrir uma caixinha de pergunta onde a gente consegue fazer um prompt para poder pedir ele para alterar alguma coisa naquele trecho de código que a gente está mexendo. Quando a gente está editando o código, quer fazer alguma alteração ou escrever algum novo parâmetro, ele vai gerar para a gente de forma automática. Isso é muito legal. Se eu terminar de escrever aqui, olá mundo, eu me chamo Arthur Candian Rocha, faço curso de ciência da computação. Tenho 23 anos. Enfim, entenderam, galera? Ele te sugere trechos do código onde você não vai precisar muito, às vezes, dependendo do que você for estar programando, de pensar, de quebrar a cabeça para poder fazer aquilo ali. Então, não é muito ruim. Vou mostrar para vocês agora nesse código aqui como que a gente pode usar esses modos do Copilot. O modo agente, a gente pode pedir para ele construir. Primeiro a gente tem aqui as formas, as opções de inteligência artificial que a gente consegue usar dentro dele. Algumas no modo pago, algumas no modo grátis. Eu gosto de usar a Cloud, primeiramente, porque
é uma das que eu mais uso, sempre usei. Enfim, aqui no modo agente eu posso pedir para ele fazer coisas básicas ou coisas complexas. Geralmente coisas complexas é mais viável, porque ele trabalha fazendo diversas operações. Se eu pedir para ele criar um template básico de uma tela de login, ele vai fazer tudo basicamente e vai fazer pra gente a tela de login. Enfim, ele criou o template total da nossa tela da nossa página HTML básica. Clico aqui em manter, ele manteve o código. Aqui eu tenho uma extensão chamada Live Server, que eu consigo rodar meu código de qualquer lugar. E aqui tá o site que a gente criou. Ele criou a tela de login inteira. O modo agente, o modo ESC, ele conversa com a gente. Se eu fizer uma pergunta para ele aqui, ele vai responder igual o GPT. Vou pedir para ele explicar meu código. Seu arquivo HTML é um template de tela de login moderno e responsivo. Aqui está como funciona. Estrutura principal em HTML, tema em CSS, JavaScript e implementou ainda funcionalidades JavaScript, como e-mail, password e remember. Enfim, muito legal. O modo edit, ele vai pedir para poder abrir outro chat, se eu já tiver conversado com ele. Geralmente o modo edit ele começa de um chat novo. Ele vai editar nossa página. Eu geralmente posso pedir para ele editar. Ele vai editar. Vou pedir para ele mudar minha paleta de cores. Quero usar a paleta de cores do if. Quero usar a paleta Enfim, só pedi para ele trocar a paleta de cores. Um prompt simples. Ele vai executar aqui. Quando eu terminar de executar, ele vai falar o que ele fez. Mudou a paleta de cores. Basicamente ele só fez alteração no CSS. E quando a gente vem aqui no nosso código, ele está com a paleta de cores do if. Enfim, por mais as funcionalidades maiores do Copilot são essas. De criar código, de alterar código, de ajudar a gente a produzir código. Ele é uma mão na roda, um parceirão na hora de programar. Eu acredito que mais futuramente ele possa ser indispensável na hora de fazer uma programação, pois é uma ferramenta bastante útil.